morei com a minha avó em Cajueiro Seco, Prazeres, até os meus 13 anos, mais ou menos. Saí de lá, fui morar com a minha mãe, que na época morava na Várzea. A gente morou na Várzea por um tempo. Logo depois foi quando a casa da minha avó ficou pronta em Paulista e a gente foi morar lá. E aí eu voltei pra cá, pra comunidade. Com a questão da pandemia, teve que se readequar tudo. Isso. Né? Não dava mais pra você pagar o aluguel lá. Isso. Aí precisou voltar porque não dava pra pagar as contas sem o trabalho, né? Isso, querendo ou não, eu morando aqui, como não teria problema com aluguel, com conta de luz, água, aqui seria uma opção melhor, né? Hoje eu moro com a minha esposa e o meu filho. A Teto, ela já atuava aqui na comunidade, fazendo algumas melhorias. Teve o projeto da Casa Resiliente, que foi essa casa, e eles escolheram a comunidade Fazendinha para ter a primeira Casa Resiliente. Foi chamado vários moradores que tinham barracos ou terrenos que se encaixassem no tamanho da Casa Resiliente. E foi realizado um sorteio, e daí eu fui o ganhador desse sorteio. O que faz parte do projeto da construção da casa é que o morador ele participe integralmente, do início até o fim. Então, eu estava aqui para limpar o terreno, para cavar junto com os voluntários dele. A gente cavou para poder colocar os pilotis, colocou o piso. As casas que o pessoal faz, que a gente fazia aqui no começo, não passavam uma segurança. Inclusive, logo no começo da comunidade aqui alagava muito. E aí, na casa que a gente morava de madeira, teve um tempo que alagou. Realmente chegou, eu acredito que na altura do joelho, quase a água. Com a construção da Teto, só de você observar, você percebe que ela passa uma segurança. Tem os pilotis que deixam a casa mais alta, a madeira também ser mais resistente, ser mais grossa. Teve uma chuva bastante forte há pouco tempo atrás e não teve problema nenhum. Foi uma alegria enorme, né, pra gente ver o que antes era um sonho, né, uma vontade de ter a nossa casa construída assim. A gente ver construído foi muito legal. Se eu chegar aqui e tiver tudo fechado, num dia de sol, vai estar quente. Mas se eu abrir as janelas, o vento ele circula bem pela casa e não fica tão quente assim. Tem um espaço para a gente fazer um churrasquinho, um dia de folga. Tem um lugar pra gente descansar, né? É uma tranquilidade, né? Porque, assim, a gente consegue ter momentos melhores com a família, ter uma condição melhor, em questão financeira mesmo, de conseguir sair mais com a família, de conseguir fazer uma feira melhor. Querendo ou não, o dinheiro que deixa de ir pro aluguel acaba trazendo um conforto maior pra gente. A Teto vem fazendo no Brasil e na América Latina, né, soluções transitórias de moradia há mais de 20 anos, na verdade. E a gente vem desde sempre acompanhando e trabalhando em conjunto com as comunidades mais vulnerabilizadas da região. E nesses últimos anos, né, a gente tem visto cada vez mais o impacto da crise climática nos territórios. Mas é muito importante que a gente entenda que a emergência ela já existia antes da crise climática. A emergência social, da desigualdade, da falta de moradia, de acesso a direitos, ela já é de séculos, na verdade, né? E é muito difícil você conseguir sair dessa emergência habitacional sozinha, porque a moradia é o primeiro passo, a moradia é o cerne da nossa vida. Se a gente não consegue dormir, se a gente não consegue se sentir seguro, se a gente não tem conforto térmico, se a gente não consegue receber a nossa família e nossos amigos em casa, como que a gente vai enfrentar os outros desafios da nossa vida, né? Então a gente fica muitas vezes pensando só na solução definitiva final e não pensa na emergência que hoje as famílias já estão vivendo, que hoje vai chover, que está chovendo e que hoje a casa dessa pessoa pode alagar e isso pode acabar com uma vida, né? Paulinha, como que era aqui antes? Quando você olha para essa casa agora, como que era antes? Bem triste. Bem triste mesmo. Não tinha banheiro.
Não tinha como tomar banho. Era só assim, tinha que fazer só... É o básico, né? Porque o barraco estava caindo e eu tinha medo de ceder o chão, porque uma cama ficava no chão, lá na cozinha, do lado do fogão. Entrava ano, saía ano, eu e meus filhos naquele barraco. Rato, né? Tinha muito bicho, nós achávamos. Aí meus filhos sempre falavam, mãe, um dia nós vai sair desse barraco. Aí eu falava assim, eu tenho fé que um dia nós vai sair. E ele sempre naquele propósito de arrumar um trabalho para poder me ajudar, né? Aí chegou a teto na nossa vida. Nós fizemos amizades boas, meus filhos também. Eu não acreditava. Às vezes eu arrumava faxina para fazer, aí meus filhos ligavam, mãe, tá chovendo aqui, tá... a água já começou a encher. Aí eu falava assim, pega os documentos, coloca alguma coisa pra cima que dá, tal. Aí o Gabriel e o Gustavo, tal, colocava as camas uma em cima da outra. Mas como a água entrava muito, aí acabava molhando. Quando eu chegava aqui, era só choro, eu e meus filhos. Porque tinha que pedir doação. E eles com a roupa do corpo, porque não tinha como mais salvar as roupas mais. Aí começava a aparecer cobra, ixi, aranha, rato morto. A minha cama, teve uma cama minha que eu tive que jogar fora. Porque quando a água baixou, o rato estava em cima da cama morto. É muito triste, de verdade. No ano passado, através de um projeto internacional em vários países, a gente começou a redesenhar a nossa moradia emergencial para uma nova moradia que a gente está chamando de moradia resiliente. E essa moradia ela foi feita a partir, né, de workshops que a gente fez em conjunto com as comunidades, em diversas comunidades no Brasil, traçando os perfis climáticos, entendendo o que acontecia junto com as famílias, quais eram os impactos maiores da crise climática na vida delas. Então a nova moradia resiliente, ela traz uma inovação, principalmente em relação aos materiais, mas também em relação ao desenho da casa. Ela continua sendo elevada, construída em pilotis, que protege contra alagamentos, contra a umidade, contra bichos entrando na casa. Mas agora os painéis são os painéis mais resistentes, tanto a frio quanto a calor. Então também tem uma durabilidade maior e uma resistência maior à água, à umidade, etc. Mas a gente não acredita que elas sejam um ponto final. Elas precisam ser um início e elas precisam ser uma forma da gente encarar o problema da moradia e da urbanização e da crise climática, tudo em conjunto para isso. Eu não vou mentir, eu não acreditei na hora. Porque eu não vou mentir, eu recebi várias propostas de ONGs, de pessoas assim que vinham ver minha situação e tal, falava que ia me ajudar, que ia construir. E eu sempre no mesmo lugar. Aí teve a primeira reunião, aí teve a segunda, aí nós jantamos com eles e tal. Aí eles falaram assim, sábado nós já vai começar. Aí eu falei, eu não acredito. Quando você entrou na casa? Nossa, eu chorei, aí meus filhos começaram a chorar. Eu, a Carol e o Gustavo. Nós começamos a chorar. Aí, por causa da enchente, nós não tínhamos mais nada, só tinha os documentos que eu consegui tirar, já não tinha mais nada. Aí eu fui ganhando cama, fui ganhando as coisas, nós foi planejando onde ia colocar, né? Aí nós montamos, mas às vezes eu falo, meu Deus, eu fico deitada assim, né? Pensando, vou ir para aquele barraco para agora. Agora eu recebo visitas, porque eu tinha vergonha, né? Uma vez meu filho trazia a namorada dele, eu ficava com vergonha, porque não tinha banheiro, né? Aí nós ia lá, tá um baldinho lá. E aquela coisa, agora não, tá tudo diferente. Agora nós tomamos um banho, nós vamos no banheiro. Sabe, não fico mais naquele medo, nossa, vai encher, vai entrar água. Nossa, ontem aquela chuvinha deitada, um barulho gostoso. Agora não, agora eles dormem. Ixi, até sonha, o outro até sonha agora. A outra também já sonha.
quando a gente pensa no Brasil em favela, a gente pensa principalmente em favelas mais consolidadas, né? A gente imagina uma Rocinha, Paraisópolis, e a gente não imagina que ainda existem pessoas morando em barracos de madeira, que estão sujeitas a alagamentos a cada chuva que acontece, que estão sujeitas, que não tem janela, que não tem banheiro, que não tem nenhum tipo de conforto térmico. Isso tem um impacto gigantesco na saúde das pessoas. Casa é quando você pode deitar para dormir e saber que você não vai acordar molhado. Né? Com as coisas, a água entrando, você querendo sair e não consegue sair do lugar, tem que ficar em cima da cama até a água baixar. Agora na minha casa tem janela, não tinha janela na minha casa. Quando chove eu nem me preocupo. Quando eu saio também tem uma chave, porque antigamente não tinha chave. Quem tiver sua casinha, dê valor, agradecendo a Deus.